Hoje é dia 7 de setembro, também conhecido como Dia da Independência do Brasil, feriado nacional, em que nós celebramos a nossa independência de Portugal. O dia em que o Brasil deixa de ser uma colônia para ser um país independente, uma nação independente, sem ter que ficar sendo subjugada ou prestando contas para Portugal, para a metrópole. Uma data importante que mostra que nós somos independentes, uma data que mostra que, acima de tudo, nós temos uma soberania. Só que o 7 de setembro também deveria ser a data em que a gente pede ou que a gente proclama a nossa independência de Bolsonaro, o presidente do Brasil. O bolsonarismo, desde que ele começou a dominar a nossa sociedade, desde oficialmente, desde 1º de janeiro de 2019, nós começamos a entrar em uma situação de confusão social da qual nós precisamos nos libertar. É claro que muitos vão falar assim para mim: você já disse que o bolsonarismo acabou. E de fato, o bolsonarismo ele acabou. O bolsonarismo acabou com o método de governo. Bolsonaro ele já não trabalha mais com o bolsonarismo. Isso ficou até o início desse ano. Bolsonaro já não ataca mais STF, Bolsonaro já não ataca mais o Congresso e as instituições republicanas que ele atacam são instituições as quais a sociedade tolera, os políticos toleram. Mas mesmo o Bolsonaro deixando de lado o bolsonarismo como forma de governo, o bolsonarismo ainda existe na nossa sociedade. E esse bolsonarismo é o bolsonarismo que nós precisaríamos gritar que nós somos independentes, mas nós não conseguimos ser. Todos nós fomos dominados pelo bolsonarismo. Todos nós. Porque, como presidente da República, o poder de influência de Bolsonaro com a sociedade ele é gigantesco. E ele vai, aos pouquinhos, minando a nossa sociedade, minando as nossas instituições, influenciando de modo gradativamente mais negativo as nossas relações. E quando você vê, tudo está dominado pela burrice. Tudo está dominado pela idiotice. Tudo. Até mesmo nós. Até mesmo nós que tentamos ser um pouco mais lúcidos, até nós que tentamos ser um pouco mais racionais, somos influenciados por Bolsonaro e acabamos sendo transformados à própria imagem e semelhança do presidente da República. Porque ele é o presidente. Com o presidente, ele é a nação. E pelo fato de nós sermos brasileiros, pelo fato de nós morarmos no Brasil, nós acabamos comungando da mesma identidade. E cada um de nós já está infectado pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. Querem uma prova? Aqui no canal e também nos outros canais de política, os vídeos que mais acabam dando visualizações são os vídeos que envolvem o show do Bolsonaro, o Carluxo ou coisas do tipo. Porque é isso que nos atrai. Outra prova, várias e várias pessoas que pedem para que os médicos, que pedem para que as autoridades sanitárias, que pedem para que as autoridades públicas oficializem a cloroquina como o tratamento oficial da Covid-19, sem qualquer tipo de comprovação científica. Essas mesmas pessoas que querem um tratamento contra a Covid dizem que não vão querer uma vacina chinesa. Querem um medicamento que não tem comprovação, mas uma vacina vindo da China que eventualmente possa ter a comprovação de que funciona e os resultados estão mostrando bons números, boas perspectivas, não quero. Ninguém vai me obrigar a tomar uma vacina chinesa. Isso é a burrice sendo instaurada em cada um de nós. E o problema é que com esse tipo de pessoa nós não conseguimos dialogar. Como que você vai dialogar? A pessoa não acredita no racional. A pessoa ela não consegue entender o argumento racional. Porque na cabeça dela já há toda uma conspiração, um argumento irracional que nós não conseguimos dialogar. E ela também não consegue dialogar conosco.
Porque nós estamos em sintonias completamente diferentes. Essa é a grande divisão que nós temos no nosso país. Não é uma divisão de direita e esquerda, é uma divisão entre a racionalidade e a irracionalidade. Nós achamos eles irracionais, mas eles nos acham irracionais. Como que você vai querer algo da China para colocar no seu corpo? Porque a China que fez o vírus. Porque a China fez o vírus para vender a vacina e assim enriquecer. Esse é o pensamento que essas pessoas acreditam. Esse é o pensamento, essa é a mentalidade que essas pessoas que elegeram Bolsonaro, muitas delas, pensam. Então, de fato, nós não conseguimos dialogar, nós não conseguimos nos conectar com essas pessoas. Pessoas essas que, influenciadas pelo bolsonarismo, também se apropriaram de elementos que são elementos do nosso país. O hino nacional, a bandeira nacional, as cores do nosso país e os próprios cargos da República. Bolsonaro age como se ele fosse o dono do cargo de presidente. E não como se ele fosse o inquilino que amanhã vai ter que sair. Mas vai ser reeleito, tudo bem, em 26, ele sai. Uma hora Bolsonaro vai sair. Mas ele age como se aquele cargo fosse dele. A SECOM, que é um órgão oficial, age de modo pessoal. As liturgias dos cargos começam a ser destruídas. Mário Frias recentemente mostrou isso. Não sabe se comportar como um secretário, como um ente público, um ente republicano, mas sim como um pit boy da noite carioca. O verde e amarelo, que eram as cores do Brasil, agora representam as cores do bolsonarismo. A bandeira nacional, que é o símbolo máximo de um país, convertida para o símbolo do bolsonarismo. Quando você olha alguém com verde e amarelo, com a bandeira nacional, a primeira coisa que vem à sua mente é um bolsonarista, porque eles se apropriaram desses elementos. O hino nacional também. A campanha do Mário Frias, que o Marcelo Diné debochou, ele se apropria de trechos do hino nacional, porque Bolsonaro está gradativamente dominando o nosso país. O bolsonarismo está gradativamente dominando as nossas relações, dominando o nosso modo de viver. E é disso que nós precisamos nos libertar, é disso que nós precisamos declarar a independência. Mas é claro que vai ser algo extremamente difícil. Não vou dizer para você que vai ser fácil isso, porque se eu dizer para você eu vou estar mentindo. Você sabe o quanto é complicado, você sabe o quanto é difícil, você sabe o quanto a burrice, o quanto a irracionalidade se instaurou, se espalhou em cada um de nós. Porque Bolsonaro fez despertar isso na nossa população. Muitos dizem que Lula era um líder muito popular, era uma figura popular. Lula não era uma figura popular. Bolsonaro sim é uma figura popular. E por quê? Porque existe em toda família um Bolsonaro. Toda família vai haver uma pessoa que é exatamente igual a Bolsonaro. Exatamente igual. E até mesmo ele se confunde. E eu sei que você sabe, porque nesse momento você deve estar pensando naquele seu familiar. Tenho certeza. Mas não há uma pessoa igual a Lula em todas as famílias. Isso não existe. Mas Bolsonaro é uma figura simples, é um reflexo do povo brasileiro. Ele se reflete, ele se mistura com o povo brasileiro. Nunca um presidente foi tão brasileiro, nunca um presidente foi tão povo, porque nunca um presidente representou tanto assim figuras, pessoas de todas as famílias. É incrível isso. É incrível que nesse momento o Brasil tenha mostrado o que ele tem de pior. Incrível. Nesse momento em que nós nos aproximamos de 130 mil mortes da doença, da Covid, nós temos Bolsonaro. Alguém que sequestrou tudo para ele. Tudo. A bandeira, o hino, os cargos, as cores, a inteligência da população e também a nossa perspectiva de futuro e dias melhores de um modo mais rápido. Porque se sair a vacina chinesa, a primeira vacina, muitos não vão querer tomar a porcaria da vacina. Daí o que vai acontecer? Você tem uma imunidade menor, você tem um grau de imunização menor da população e o vírus continua prosperando por mais tempo.
Nós não conseguimos nos declarar independentes de Bolsonaro. Ou melhor dizendo, nós não conseguimos nos declarar independentes do bolsonarismo. E eu digo para você que essa dependência, ou melhor dizendo, esse cativeiro que nós estamos, demorará muitos anos para nós sairmos. Os impactos do bolsonarismo ou do bolsovírus que se alastrou pela população serão duradouros. E é por isso que nós precisaríamos declarar uma independência. Talvez não seja uma independência branda como foi a independência do Brasil. Talvez pela primeira vez na nossa história a gente tenha que batalhar de verdade. Claro que nós tivemos muitas guerras sangrentas no nosso país, mas talvez essa seja a grande batalha do brasileiro, a batalha mais difícil, a independência mais difícil que nós vamos ter que nos posicionar, que nós vamos ter que batalhar para conseguir, que é a independência do bolsonarismo.